Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos se acomodando para a gente poder dar início. Boa noite, boa noite. Pessoal, então, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Sou Leoester Melchior, sou aí como conselheiro do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, tá joia? E nesse início a gente vai estar passando um videozinho para a gente poder iniciar nossas atividades, então, do Dia do Nutricionista. Tá joia? Então, Em um cenário que a fome é realidade para muitos brasileiros, o papel do nutricionista é fundamental. Nutrir para garantir um futuro melhor. Um dos grandes focos de ação da nossa profissão é garantir alimentação saudável e adequada para toda a população. Conte com o suporte dos nutricionistas nas suas diversas áreas de trabalho para a defesa de um país sem fome. Se a alimentação é a Sistema Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. ótimo, obrigado. Obrigado. Então, foi um videozinho para a gente poder introduzir, então, as nossas atividades do nutricionista, né? A gente tem como temática no CRN1, baseada no sistema CFN-CRN, a inserção do nutricionista no atual contexto social. Né? Então, nossa programação ela foi toda baseada nessa temática central, para a gente tentar visualizar como que anda essas novas perspectivas de atuação do profissional, né, que é o nutricionista, e como que a gente está visualizando agora este novo, na verdade que não é nada de novo, esse novo cenário que a gente está vivenciando, tá bom? Então, a gente vai iniciar a nossa primeira atividade com o Fernando Marcelo Nunes Pereira, que é nutricionista, graduado pela Universidade Federal de Goiás, UFG, mestre em saúde coletiva pelo UFG, atuando na área de saúde coletiva, atualmente é pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Trabalho e Saúde, GPETS, UFG, tá joia? E ele vai falar um pouquinho pra gente o nutricionista como agente importante no combate à fome. Seja bem-vindo, Fernando. A gente agradece muito a sua participação, tá joia? Obrigado. Estou aqui tentando ainda mexer por outro e-mail, no Zoom, mas acho que não vai rolar mesmo, não. Enfim, então, queria desejar uma boa noite para todos, para todas, e dizer que é muito bom estar aqui discutindo esse tema que, como você mesmo falou, não tem nada de novo, né? É extremamente relevante e muito caro para a gente, né? Esse tema. Então, fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar aqui discutindo sobre isso com vocês. Eu acho que o nome dela? Cecília? Aí, vai projetar. Ah, tá ótimo. Aqui eu estou conseguindo ver. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim, Fernando. Certo, então. Deixa eu só arrumar aqui. Cecília, qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, que eu tô com ele aberto aqui no computador. O Zoom não abre no computador, mas acho que o WhatsApp a gente consegue se comunicar se der algum problema. Tá certo. Então vamos lá. Posso começar? Pode sim, fica à vontade, Fernando. Então tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pelo convite. E eu estou assumindo aqui um papel mais de trazer alguns pontos para reflexão, tá certo? Eu vou apontar
algumas questões que eu acredito que possa ajudar nessas reflexões e ajudar a gente também a pensar, né, esse tema que foi me colocado aqui. Então, o nutricionista como agente importante no combate à fome. E aí, de início, eu trouxe dois trechos de um texto, de dois textos, na verdade, para a gente poder pensar essa questão, né? Então, como pensar a fome? A gente tem uma lógica de tratar a insegurança alimentar e nutricional muitas vezes uma perspectiva mais ligada à própria academia, ligada à ciência, ligada a essa lógica de construção de conhecimento. Porém, a gente vai perceber que ao longo da conversa que a gente vai tendo, que esse, na verdade, é um tema de debate da sociedade como um todo. Então, eu trouxe dois trechos, pode passar? Eu inicio com esse que eu gostaria de fazer uma breve leitura. Então, olha só. Para aprender as diferentes formas de fome, é preciso introduzir uma distinção entre a fome instintiva e a fome como condição. A língua inglesa pode nos auxiliar com a diferenciação entre hunger, starvation e famine. Por hunger, entende-se, meu inglês é péssimo, hein? A fome biológica momentânea. Então, aquele processo ali de, poxa, preciso comer alguma coisa, né? Estou sentindo fome. O organismo necessita de calorias e manda uma mensagem ao cérebro pedindo comida. É uma sensação. Os ricos podem sentir fome tanto quanto os pobres. Starvation é o aumento dessa condição de fome, que pode ser individual ou coletiva, até um ponto crítico. Uma pessoa perdida num deserto pode morrer por starvation. Então, tá sentindo ali aquela falta de energia e, né, pode levar até a morte. É isso que ele está citando um exemplo mais grave, né? Mas isso não implica no famine. Por famine, entende-se a incapacidade de um grupo social de se alimentar por um período e por falta de acesso ao alimento, em quantidades mínimas para a manutenção da condição de uma vida saudável. E é nesse último termo aí que a gente vai permear as discussões aqui hoje, tá bom? Pode passar, eu vou fazer mais uma leitura breve. Retirar a pauta da fome do lugar de visibilidade fragiliza a luta política e institucional da segurança alimentar e nutricional e não avança na construção de um projeto de justiça social para o país. Não por acaso, nos dois momentos em que o CONSEA foi extinto, em 1995 e 2019, a política de segurança alimentar e nutricional e o combate à fome estiveram fora da pauta política do governo. Manter essas pautas é condição para garantir o direito constitucional à alimentação, tal qual previsto na Emenda Constitucional 64 de 2010, que foi a inserção, né, do direito humano à alimentação aí na nossa Constituição. Mas é muito mais do que isso. É manter o compromisso com a vida de pessoas submetidas à situação de absurda indignidade. Enquanto existirem pessoas passando fome no país, não se pode aceitar que a fome acabou. Caso contrário, o tema permanecerá entrando e saindo no debate político, de forma retórica, e continuará sendo uma realidade para tantas pessoas, em números, ora maiores, ora menores. Bom, pessoal, olha só, o que eu estou querendo colocar aqui, para poder somar na nossa discussão, eu não sei quem acompanhou o debate político ontem, mas a fome foi discutida de uma forma bastante rasa, mas foi, né, colocada ali em pauta. E esse texto, ele vem no momento justamente que a gente precisa tentar dar visibilidade para isso. Então, o que o CRN está fazendo aqui agora, trazendo essa discussão, tentando ampliar o olhar para esse tema que para nós é tão caro, é o que, na verdade, os nossos tomadores de decisões deveriam estar fazendo desde o início. Então, tanto o outro texto, né, que vem trazer uma questão simbólica, né, de que, de fato, qual é a fome que a gente está falando, está conversando, o outro, esse aqui, já vem resgatar que parece que a fome, né, essa questão da insegurança alimentar e nutricional,
ela é um tema de conveniência. Ela parece ser algo interessante em um momento, em outro momento ela deixa de ser interessante. Então, aqui já fica um primeiro ponto de reflexão. Será que discutir a insegurança alimentar e nutricional é interessante somente nesse momento político? Então, veja só, a gente teve aí, né, um exemplo de retirada de direitos de toda a população brasileira, que foi a extinção do Conceia, que aconteceu também em 95 e acontece em 2019. E o que foi feito a respeito? Né? Então, qual foi a postura que o governo assumiu perante isso? Então, fica aí a primeira reflexão. Pode passar. Acho que travou. Oi, Fernando, tá no slide 6. Tá ótimo. Agora eu estou conseguindo Ah, visualizar. então tá bom. Olha só, a fome, né, e a insegurança alimentar e nutricional, ela não é algo que acontece de uma hora para outra. Todo esse processo de insegurança alimentar e nutricional que a gente tenta discutir, tenta dar visibilidade, ela acontece desde os primórdios. Então, né, desde o desenvolvimento do capitalismo, a gente já tem sinais de que a fome ela é um flagelo social e que ela ocasiona uma movimentação, principalmente da classe trabalhadora. Então, a gente tem uma imagem da época da Revolução Industrial que simboliza uma grande marcha que teve, né, chamada Marcha da Fome, em Londres, em 1817. Pode passar? Será que já passou? Talvez está demorando para chegar aqui o tempo de mudança de slide para mim. Aí, a próxima imagem é também, né, já agora no ano de 1931, no centro do Rio de Janeiro, a polícia reprimindo também uma manifestação que chamava Marcha da Fome. Então, percebam que a gente está falando de momentos históricos distintos, mas que a fome, essa questão da insegurança alimentar e nutricional, ela já é combustível de luta social. Ela é combustível de levar as pessoas para as ruas e tentarem garantir os seus direitos, né, por meio de manifestações. Agora eu vou apontar alguns dados, pode passar, em relação à fome. Eu não vou falar especificamente sobre os dados, isso está muito bem detalhado aí no Vigisan. Eu acredito que a maioria das pessoas já tiveram acesso, se não, tem aqui a referência também. E aí eu peguei só um print mesmo lá do nosso material para estar discutindo aqui também. Então, olha só, eu não sei se passou aí o slide, aqui ainda está no outro para mim. Mas a gente tem 125 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar e nutricional, certo? Desses 125, nós temos 33 milhões que estão experimentando o fenômeno da fome. Ou seja, a insegurança alimentar e nutricional grave, certo? Então, é um percentual bastante gritante, né? É algo que realmente preocupa muito. Não só pela questão quantitativa, mas justamente por todas as outras questões que a gente vai estar apontando aqui. As outras faces da insegurança alimentar e nutricional, que a gente poderia colocar também, aí já o próximo slide eu não sei se passou. Estou só seguindo aqui o meu, hein? Seria em relação à frequência que alguns outros estudos, como o próprio Vigitel, aponta para nós em relação ao excesso de peso e obesidade. Então, a gente tem aí hoje um retrato de 57,2% de frequência para excesso de peso e também 22,4% de adultos obesos no Brasil, certo? E, além disso, a gente tem aí uma prospecção de que a obesidade ela deve atingir
quase 30% da população adulta no Brasil até 2030. Então, o sobrepeso e a obesidade, assim como mudanças climáticas, né, como a má alimentação, ela engloba aí um conjunto de fatores que, dentro dos estudos que a gente está tendo contato, né, mais recentemente, como sindemia global. Então, é um tema que ele vai demonstrar que todos esses problemas juntos, né, essas epidemias, então, a epidemia de obesidade, uma pandemia de obesidade, aliada à má nutrição, à desnutrição grave, e entre outros problemas, né, como a própria mudança climática, cria uma situação sindêmica, onde elas convergem e gera todos os problemas sociais que a gente também tem conhecimento. Eu estou no slide 11, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Não sei se está conseguindo passar. Fernando, a gente só está com um problema de passar o slide. Eu vou tentar projetar aqui do meu, tá joia? Aí, Acho é que esse tá aí. passando. Agora Pronto, foi. Então vamos lá, olha só. As interfaces entre o nutricionista e a fome. Então, feito esse rápido panorama, pode passar para o próximo já. Eu vou trazer aqui também 2 momentos históricos distintos, mas que são obras que também conversam com as questões que a gente quer colocar. Então, olha só, em 1946, Josué de Castro lançava uma obra muito importante para o debate de segurança alimentar e nutricional no Brasil. E essa obra, ela foi traduzida por diversos outros países, em diversos outros idiomas, e chamava Geografia da Fome. Então, ali ele tentava demonstrar, né, por meio de apontamentos teóricos, científicos, de que a fome ela já era um problema social muito grande, muito grave. Então, não era simplesmente algo biológico, como a gente estava analisando ali no início, certo? E aí ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que é o seguinte: metade da humanidade não come e a outra não dorme com medo da que não come, certo? Não sei se estão conseguindo ver aí no slide, eu estou seguindo aqui o meu para apresentação, já que eu não consegui projetar. Então, isso em 1946. Em 1960, a gente tem uma escritora brasileira, né, uma teórica, do qual eu também gosto bastante, chamada Carolina Maria de Jesus. E aí ela tem uma frase, né, de uma obra que ela também lança em 1960. Ou seja, logo depois, bem depois, né? Então, a gente tem aí quase 10 anos de diferença entre o Geografia da Fome e a obra de Carolina de Jesus, chamada Quarto de Despejo, certo? Então, em 1960. E aí um trecho da obra de Carolina Maria de Jesus, do Quarto de Despejo, é assim, ó: quando eu encontro algo no lixo que eu posso comer, eu como. Eu não tenho coragem de suicidar-me e não posso morrer de fome. Então, é muito interessante. Esse livro chama O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que ela traz também justamente a vivência de uma família com a questão da insegurança alimentar. Ok? E aí, eu trouxe esses apontamentos justamente para a gente começar a fazer uma reflexão aqui, e é uma reflexão bem coletiva mesmo, não tem um apontamento de quem teria ou não razão nessas questões, mas algumas coisas são bastante óbvias e elas devem ser assumidas como um problema. Então, imagina, se a gente tem uma questão a ser resolvida desde a Revolução Industrial, como a gente viu, né, na Europa, e logo depois, a gente também tem esse problema aqui no Brasil, principalmente a partir da década de 30, quando a gente começa a ter aí o que a gente chama, né, de desenvolvimento, um período desenvolvimentista, de industrialização do Brasil. Isso vai se perdurando ano após ano. Então, eu trago essas obras também para demonstrar que é um problema que nunca foi resolvido. E parece que é um problema que não se tem nenhum interesse em resolver. Tá? E aí fica um segundo ponto de crítica. É algo que está totalmente fora do escopo político, parece que é algo que entra dentro do debate político só quando tem interesse, então é conveniente discutir fome, agora vamos discutir. E a outra segunda questão é justamente que é algo que
permeia aí uma temporalidade que ninguém consegue explicar, né? Ao menos não tentam explicar. E aí pode passar? E aí entra a nossa categoria profissional, né? Então a gente tem aí uma resolução que define para nós a área de atuação dentro dessa categoria profissional. Então, nós, enquanto profissionais, nutricionistas, detetores do saber, né, em relação a toda essa lógica do alimento, né, da relação do homem com esse alimento e de todas as outras vertentes que esse profissional assume em relação à saúde, como fazer um debate, como tentar discutir esse tema que é tão caro, volto a afirmar, né, dentro de cada área. E aí o que eu gostaria de trazer é que, independente da área que você está atuando, que nós atuamos, a fome, né, a insegurança alimentar e nutricional, ela vai ser um problema. Ela é um problema para você quando o indivíduo, né, ou a família, ou a coletividade que você tá prestando ali algum tipo de assistência ou acompanhando, né, por qualquer meio que seja, não tem acesso a esse alimento, né? Ou até mesmo quando você consegue fazer uma análise de, poxa, né? Todas as pessoas, meus pacientes, as pessoas que eu tenho contato no meu ambiente de trabalho, acessam o alimento, então são pessoas que podemos considerar privilegiadas dentro da sociedade que a gente vive hoje, com os dados que eu apontei para vocês agora, né? E de um problema que ele é totalmente histórico também, a presença ou não de alimento, né, está totalmente vinculada à nossa atuação profissional. O alimento é o nosso principal instrumento de trabalho. Não sei se alguém tem um instrumento mais claro de trabalho para nós, nutricionistas, mas o alimento, ele, para mim, é o meu principal instrumento de trabalho. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer algumas outras reflexões. Será que isso é algo palpável? Será que é algo que todo mundo consegue compreender? Né? Será que o colega que está trabalhando com nutrição e esportes, ele consegue compreender essa questão da insegurança alimentar e nutricional, ou isso não é problema dele? Né? Será que a colega que está dentro do hospital, que tem acesso aí, talvez, né, a fórmulas industrializadas, está conseguindo garantir ali seu aporte calórico, proteico, etc., para o seu paciente, será que eles conseguem ter essa dimensão? Então, a reflexão aqui é essa, né? Esse é um problema de todos, independente da área que seja. E aí, pode passar o próximo slide, eu trago algumas questões que a gente precisa também de compreender em relação à própria formação. Então, para que esse profissional ele possa se entender como alguém, né, um indivíduo que está inserido dentro de uma sociedade que tem uma problemática tão gritante, tão, vamos dizer assim, péssima, né, para a nossa atuação profissional, ele também precisa de ter acesso a uma formação que minimamente garanta uma reflexão sobre isso, certo? Então, o indivíduo está ali, num processo de formação, onde ninguém, né, nenhum professor, ou nenhum conteúdo, ou nenhuma metodologia aproxima ele desse tema. Eu acredito que, na vida profissional, se interessar por isso seria algo um pouco mais complicado. Então, quais são as apostas que estão sendo feitas na formação acadêmica de nutricionistas, né, especificamente? E eu adianto para vocês, as apostas que estão sendo feitas na formação não é uma formação para a sociedade, tá? E aí, se a gente quiser discutir formação social dentro dos cursos de nutrição depois, a gente pode até pensar nisso, fica aí já uma dica para um próximo encontro, mas não é, tá? Engana-se quem pensa que talvez o nutricionista está conseguindo se apropriar desse debate, porque não está. Raríssimos são, não existe uma lógica hegemônica em todo o Brasil sobre formação. É impossível afirmar isso. Mas é uma problemática. Tá? O debate da segurança alimentar e nutricional e da insegurança no Brasil, ela é uma problemática, sim, dentro desse contexto de formação. E como desenvolver um tema tão complexo com o atual modelo de formação? Então, deixa eu só ligar aqui para não acabar a bateria. Então, mais uma vez, como desenvolver um tema tão complexo com o atual modelo de formação? E qual é o atual modelo de formação? Eu queria trazer aqui um dado, vou
que eu vou colocar para vocês, que é o seguinte. No Centro-Oeste, a gente tem aqui algumas universidades públicas, falando somente de universidades públicas, tá bom? A gente conseguiu fazer uma pesquisa agora, na minha dissertação de mestrado, que as universidades, elas colocam ali um desenvolvimento, está nas DCNs do curso, que inclusive estão sendo reformuladas, e aí eu vou fazer uma crítica no próximo slide sobre isso também. Coloca lá, por exemplo, que é formando o indivíduo, né, para ter uma formação crítica, reflexiva, humanista e coisa e tal. E logo em seguida, aí pode passar o slide, você vê lá que eles esperam um perfil profissional empreendedor, né? Como se isso fosse algo totalmente cabível dentro desse contexto social que a gente vive hoje. E aí eu trouxe o exemplo dessa novela aí, ó. Aí tem a atriz Juliana Paz interpretando a Maria da Paz, né? Em A Dona do Pedaço, uma novela de 2019. Então ela começa ali, né, toda humildezinha, simplesinha, vendendo bolo na rua, né? Tranquila e tal. Mas ela é empreendedora, né? Ela tem capacidade de acolher, ela tem capacidade de desenvolver uma habilidade, uma competência, né? E aí, hoje em dia, o que está prevalecendo na formação também é muito isso, né? Habilidades e competências, mas para quê? Para pensar segurança alimentar e nutricional. Eu vi alguém escrevendo aí no chat, mas lá na Unirio a gente discute José de Castro. A questão não é José de Castro, a questão não é as metodologias ativas, e a questão não é ter uma ideia legal sobre empreendedorismo. A questão que eu queria colocar aqui com esse exemplo é que esse debate ele fica velado, entende? E muitas vezes as experiências exitosas sobre formação que discute de fato a segurança alimentar e nutricional como ela deve ser feita, a gente tem vários exemplos positivos, né? Mas eu acho que aqui a gente tem que trazer, na verdade, o que está sendo uma problemática que impede colegas, impede profissionais que trabalham justamente com isso de ter um pensamento mais crítico a respeito. Então, a partir do momento que você fala para o indivíduo que ele pode ser empreendedor, é complicado ele ter um pensamento crítico. Então, há uma contradição. Como você quer formar um indivíduo crítico? Que aí, o indivíduo crítico ele teria mais possibilidade de se apropriar desses fundamentos teóricos que envolvem fome, né? Envolve o acesso ou não ao alimento, envolve aquelas outras faces da insegurança alimentar e nutricional que eu apresentei anteriormente, né? Para se tornar um indivíduo empreendedor. Então, assim, são pontos de reflexão, ok? Pode passar para o próximo. Esse indivíduo, ele teria que ter capacidade também de se apropriar de temas que, teoricamente, não cabe a ele. Então, o orçamento federal, por exemplo, é um exemplo, né, disso aí. A gente tem hoje 4,18% apenas, né, do orçamento federal comprometido com saúde, por exemplo. E olha lá, a gente tem aí 50,78% desse orçamento comprometido para juros e amortizações de uma dívida, né, que não foi eu que fiz. Quem fez essa dívida? Quando vocês fazem uma avaliação mais ampla sobre isso, vocês vão ver que são dívidas e juros de bancos privados, tá? E que podem, inclusive, que são instituições que podem contribuir para a insegurança alimentar e nutricional. Pode passar? Então, outro aspecto que eu acredito, né, que os profissionais podem pensar nesse enfrentamento da fome, da insegurança alimentar e nutricional é fortalecer os espaços para a garantia dessa segurança alimentar e nutricional. Então, fica aí também algumas reflexões. Quais são as estruturas, né, que você tem acesso para promover a segurança alimentar e nutricional da população? Alguma coisa pode ter, seja no ambiente de trabalho, seja, sei lá, na igreja que você frequenta, em algum lugar ali é possível fazer pelo menos a discussão, né? E dizer para as pessoas, olha só, fome não é algo normal, né? É possível desenvolver também o advocacy em prol da segurança alimentar e nutricional no seu contexto profissional. A gente vive hoje uma precarização também do próprio trabalho do nutricionista. Então, sei lá, tem uma colega trabalhando em hospital, se ela for, por exemplo, promover ali um conselho local de saúde, talvez isso não seja bem visto pelo empregador dela. Entende? Então, até esse processo de opressão em um ambiente de trabalho, né? E aí a gente tem hoje uma precarização muito grande do trabalho também do nutricionista em todo o Brasil,
isso também impede o fortalecimento desses espaços, né, e a criação de redes. Então, como tentar driblar isso e como pensar em alternativas para que esse debate possa ser feito de uma forma coletiva também. Pode passar? Outra questão interessante que a gente pode colocar aqui para estar visualizando, né, como esse profissional ele poderia estar fazendo esse enfrentamento, poderia estar assumindo esse tema como algo realmente importante e relevante, como deve ser, é a própria promoção, né, do conhecimento técnico em um projeto de sociedade. Então, a disputa da narrativa, em diversos contextos, ela é muito importante. Ela é muito importante. E a disputa da narrativa a gente faz a partir de um posicionamento, né? Então, hoje em dia, eu percebo muitos colegas, e aí é uma análise empírica mesmo, nem sei, talvez tenha até já algum estudo, alguma coisa interessante sobre isso, se não tem algo, é um tema muito relevante na minha perspectiva de análise, que é o seguinte, né? Ah, não, mas sobre política, por exemplo, eu não falo, né? Ah, não, debater política para mim é muito complicado. Política, futebol e religião são coisas que eu não discuto. Não, mas peraí, né? Eu acredito que se você não consegue fazer a disputa da narrativa, pelo menos, né, sobre algo que vai interferir diretamente no seu trabalho, na sua maneira de atuar ou de mudar a sociedade, você está se isentando de um debate que talvez alguém, né, você não encontraria alguém tão interessante quanto você, com a sua formação, para estar fazendo. Então, fazer a disputa da narrativa é muito importante. Então, alguém fala, mas os dados do IPEA estão dizendo que, sei lá, o Vigisan, os dados não são tão reais quanto eles estão colocando, porque houve equívoco, não sei o que, não. Né? Você que consegue ter uma análise mais crítica sobre aquilo vai conseguir minimamente debater. E a gente está vendo isso aí acontecer. Inclusive, a rede de soberania e segurança alimentar internacional de pesquisadores, né, do Brasil inteiro lançou uma nota, né, sobre isso esses dias, que vale a pena ler. Está lá no site deles. E não sei se tem como colocar o site da rede aí, mas seria legal se pudesse colocar. Promover as ciências e as evidências para enfrentamento da sindemia global, que foi aquela questão que eu coloquei, né? Não é pensar só em um elemento. Pode passar, por favor? São vários elementos que contribuem para essa insegurança alimentar e nutricional. E com isso, a gente conseguir demarcar a importância da ciência e a importância também dos dados robustos que a gente tem, né? Em respeito não só à universidade, que está aí há anos tentando garantir para nós uma sociedade que é mais avançada, vamos dizer assim, em termos de garantir um mínimo de humanidade para as pessoas, e então a gente não pode aceitar esse debate terraplanista que está perpetuando aí a partir de fake news, a partir, né, de posicionamentos que são, eu diria, no mínimo, assustadores. E aí, a partir desses posicionamentos, a partir dessa disputa da narrativa que eu coloquei anteriormente, que a gente vai conseguir garantir que as pessoas elas possam realmente enxergar que, por exemplo, a fome é um problema muito sério, e não é de hoje, ok? Então, por isso que está esse exemplo aí. Pode passar? Bom, pessoal, em síntese é o seguinte, a fome ela não é um fenômeno pós-moderno, então não é de hoje que ela ocorre, e é preciso se apropriar de sua historicidade e materialidade social. Então a fome, como que eu vou me apropriar dessa historicidade e materialidade social? É realmente buscando, fazendo leitura e assumindo um posicionamento claro. A fome ela traz violência para a sociedade, né? Ela traz atraso de desenvolvimento de crianças, adolescentes, nós vamos ter problemas com formação, né? Nós vamos ter problemas de economia. Então, poderíamos ficar aqui a noite inteira debatendo quais são os reais problemas da fome. E se apropriar dessa materialidade social e histórica que a fome tem, não é um papel tão difícil, né? As pessoas que se propõem a vir para cá uma hora dessa, por exemplo, discutir isso, já com certeza já estão fazendo isso. A formação profissional pode contribuir para um pensamento crítico com estratégias para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional. Volto a afirmar, existem diversas experiências exitosas. A gente tinha uma colega aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano, na UERJ, que tem um projeto de extensão
muito legal, que as pessoas discutem muito o acesso à comida, né? De qual comida a gente está falando, discutem fome também, né? Discutem essa questão histórica também da segurança alimentar e nutricional, desde Josué de Castro até hoje, né? Até os pesquisadores mais recentes que nós temos. Então, é muito importante pensar nessa formação para o atual contexto social que a gente vive, nunca perdendo o contexto social de vista. E a compreensão da determinação social da saúde, fome, né, deve sair do discurso e do debate teórico. Então, muitas vezes, a gente faz uma análise da formação e também do contato que a gente tem com profissionais, né, dentro dos serviços de saúde ou dos serviços de assistência social, e aí fala-se muito sobre a determinação social da saúde. Mas, na prática, o indivíduo não consegue compor, por exemplo, nenhum espaço que vai, de fato, transformar a sociedade, ou vai contribuir para uma possível transformação. Porque a transformação não acontece assim, né, da noite para o dia. E aí a gente tem diversos elementos para citar como exemplo. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi uma delas, né? E aí, depois, a gente teve também a criação de um sistema único de saúde um pouco mais interessante na perspectiva social. A inserção do debate na agenda pública e privada, então, fazer questão, né, de que esse tema possa ser abordado dentro do seu local ali de trabalho, dentro daquele espaço que você compõe, dentro de uma possível entidade, né, cobrar dos próprios conselhos, sindicatos, que esse debate ele possa tomar as redes sociais, ele possa realmente fazer parte aí de uma agenda, né, de atividade de entidades e da sua agenda também de trabalho, por que não? Posicionamentos e disputa da narrativa na contracorrente hegemônica, então vai ter sempre alguém para falar que o agro é pop, né, que o Brasil é o celeiro do mundo, o sistema único de saúde ele é precário mesmo e não tem como resolver, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses posicionamentos, que a gente assume fazer a disputa da narrativa contrária, porque a gente tem conhecimento técnico suficiente para contrapor essas ideias. Certo? Então, estou falando muito aqui de posicionamento, mas eu acho que isso é muito importante também. Pensar, criar e manter, né, e inovar também redes de apoio mútuo em prol do tema. Ninguém vai fazer nada sozinho. Então, é interessante a gente poder vincular a nossa prática profissional a grupos, por exemplo, que já estão organizados, né, a instituições que já estão debatendo o tema, que já estão trabalhando. Então, é isso. Um exemplo são os conselhos de segurança alimentar. Não é porque o conselho foi extinto e tal que alguns conselhos estaduais ou municipais deixaram de funcionar. Pelo contrário, né? Alguns sempre atuando de forma autônoma, tentando construir realmente um debate em prol daquilo que a sociedade realmente precisa de nós, certo? Bom, pessoal, como eu falei, eu gostaria de trazer mais reflexões, mais pontos para a gente poder fazer uma conversa. Eu vou tentar não delongar muito, né? Então, eu já encerro aqui a minha apresentação. Peço desculpa aí por essa interferência do slide, mas eu fui pego de surpresa que o meu computador não funcionou. E é isso, estou aberto aí para a gente poder debater um pouquinho depois também. Encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Foi ótima a sua palestra. Realmente é um tema muito caro para a gente. A gente está discutindo essa temática do envolvimento do nutricionista com esse cenário atual que a gente está passando, né? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar registrada no chat. A gente vai abrir posteriormente para perguntas depois da nossa próxima atividade, depois do nosso próximo painel. Tá joia? E aí a gente consegue ter um debate bem interessante. Tá? Então, vocês podem deixar suas perguntas no chat, seus comentários, que posteriormente a gente vai estar aí trazendo esse diálogo com os nossos palestrantes. Tá bom? Então, ótimo. Só deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Acho que parou, né? O compartilhamento? Acho que sim. Bom, a nossa próxima, então, palestrante, que já está aqui presente, ela vai falar um pouquinho sobre a atuação do nutricionista para a garantia do DANA,
tá joia? É a Beatriz Oliveira Blackman Machado, nutricionista pela Universidade de Brasília, é especialista em saúde da família, com ênfase em saúde da população do campo, pela Fiocruz Brasília, integrante da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede SAM, DF, pesquisadora colaboradora do Multiplicação, promovendo a cultura de direitos, do OPSAM, da Universidade de Brasília. Tá joia? Seja bem-vinda, Bia. É um prazer te ter aqui com a gente. Tá joia? Fique à vontade. Então, me escutam bem? Tá tudo ok? Sim. Sim, Ótimo. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Gostaria de começar com uma poesia, eu acho que é sempre uma boa para a gente começar com um pouquinho de arte. Então, eu peço licença aqui para declamar uma poesia minha, que eu escrevi em 2020. Então, o nome dela é Liberdade. Acho que cabe um pouco aqui no nosso tema de hoje. Liberdade para você é o quê? Entrar no supermercado e poder escolher qual a cor do pacote ou qual a marca você vai comer? Ou é poder escolher qual roupa você vai vestir para pegar 3 horas de busão, metrô, lotação, trabalhar 15 horas por dia sem direitos trabalhistas? Ah, tá. Entendi. Isso daí não é liberdade para mim. Liberdade para mim não cabe nesse seu conceito espremido, limitado, lucrativo, ambiente propício para as desigualdades. Liberdade, para mim, é poder da coletividade. É poder escolher desde a semente crioula sem veneno, é comida que me alimenta e não me envenena, é água, é terra fértil, não é terra arrasada, é reforma agrária. É mar, terra, sol, ar, fogo, floresta, é tudo que tem vida, vive, respira. É mulher, palavra feminina. Liberdade, para mim, ainda não chegou. Liberdade, para mim, só será quando o racismo estiver apenas nos livros de história e o machismo enterrado nos confins das memórias. As discriminações por gênero, classe, sexualidade não terão legitimidade nessa sociedade. O capital não será mais objeto de obsessão e os genocidas do povo preto serão varridos junto com todas as suas formas de opressão. E toda essa violência que atravessa os nossos corpos diariamente será passado sem possibilidade de ressurreição. Então, liberdade, para mim, ainda não chegou. Liberdade, para mim, só será se para você ela também chegar. Por Bia Blackman. Eu vou agora compartilhar aqui os slides e peço um ok quando tiver tudo certo para vocês aí, por favor. Já estou apresentando. Chegou? chegou sim. Muito obrigada. Então, nosso tema aqui, né, que me foi passado para a gente conversar um pouquinho, é a atuação do nutricionista para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Então, podem me chamar de Bia. O Liu já fez a minha introdução, eu queria acrescentar, sou poeta, sou lésbica, então saúdo aí todas as mulheres que amam mulheres nesse nosso mês aí de visibilidade. Sou uma mulher negra, tenho 26 anos e, enfim, hoje tento me adentrar o campo da produção cultural também, por meio da poesia, principalmente, então, e da escrita também, então aí construindo. Eu queria começar, acho que um pouco nessa linha também, de trazer pontos para a gente refletir e as lentes que a gente pode estar usando para olhar a nossa sociedade, as relações sociais, para a gente pensar a nossa atuação enquanto profissional de saúde, né? Então, começo aqui colocando, acho que como ponto de partida básico, a alimentação enquanto um direito, né? Que a gente traz aí, como o Fernando também já trouxe, né, artigo 6 na Constituição, apenas em 2010 a gente entra, depois de muita luta, né, social, dos movimentos sociais, para a Constituição. Então, aqui a gente
consegue estabelecer aí um marco, né, legal para a nossa atuação enquanto nutricionistas, enquanto, enfim, profissionais que vão focar aí na alimentação e nutrição, enquanto direito também, na nossa atuação. E o que significa isso, né? Então, o direito de todos. A partir do momento que a gente consegue enxergar por essa ótica, a gente consegue compreender também que não vai ser uma questão individual, que não vai ser responsabilidade de outro ente ou instituição, né? Mas a gente está falando aqui do poder público, né? E aí, quando a gente vai descendo um pouquinho mais para destrinchar o que a gente pode pensar, né, enquanto profissional de saúde, é garantir, né, onde a gente conseguir aí também entendendo as nossas limitações enquanto trabalhadores, né, classe trabalhadora, garantir que o poder público seja mais justo e efetivamente crie políticas que viabilizem esse direito, né, pensando aí nesse cumprimento sempre do direito humano à alimentação. E outra ponte que a gente pode fazer também é reconhecer né, a alimentação e nutrição enquanto um direito e nesse movimento de conquistas populares estimular e orientar as pessoas que a gente vai entrar em contato durante a nossa atuação profissional, principalmente, né, que se apropriem desse conhecimento. Então, aqui a gente está falando de formação, a gente fala desde a formação do profissional, da graduação, mas também o pós, né, enquanto profissionais que a gente vai estar em contato com pessoas, né, sujeitos de direito, informando sobre essa questão, né, e sobre todas as dimensões que envolvem o direito humano à alimentação. E aqui o segundo é o DANA, né? A gente está mais acostumado a ouvir DHA, né, Direito Humano à Alimentação Adequada, mas como o título já traz, né, do nosso painel, a gente está tentando adicionar lentes, né, e formas de ver esse direito na nossa sociedade, então considerando o Brasil enquanto território, né? Então, o DANA, ele vai ser o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Então, a gente tem a inclusão da nutrição nesse termo, né? Que eu vou trazer aqui algumas dimensões que, por vezes, podem ser talvez desconsideradas ou tem menos visibilidade nos conceitos que a gente vem usando e construindo historicamente, né, aqui no Brasil, por mais que sim, por exemplo, quando a gente está falando sobre o conceito de segurança alimentar e nutricional, é um dos mais completos e complexos, né, comparando com, enfim, outros países, por exemplo. Mas aqui, então, eu quero trazer algumas dimensões, e a primeira delas é a soberania alimentar, né? Que é um termo que vai trazer um cunho mais politizado ao direito humano à alimentação, né? Quando a gente tem aqui que é o direito dos povos a decidir o que vai ser produzido nos seus territórios. Né? Então, aqui a gente está falando de poder, e quando a gente fala de poder, a gente está falando, né, de outras relações, enfim, a gente está tocando em pontos um pouco mais digamos assim, complexos e frágeis na nossa sociedade aqui, né? Então, direito dos povos a alimentos saudáveis e culturalmente adequados. E quando a gente está falando desses culturalmente adequados, a gente está falando de uma cultura que protege a vida, que perpetua a vida. Então, a gente pensa no comportamento alimentar e escolhas que vão fazer com que a nossa espécie, enquanto humanidade, enquanto grupo social, enquanto sujeitos coletivos, continuem vivendo, basicamente, né? Então, que alimentos que fazem parte dessa cultura, né? E aí a gente já inclui aqui os saudáveis, considerando também as questões biológicas nesse contexto, né? Outro ponto que eu gosto de destacar quando eu trago soberania alimentar dentro do DANA são dos sistemas alimentares, né? A gente sabe que em outros conceitos eles não aparecem, mas aqui é importante a gente trazer, né, essa visão mais ampla, que são os sistemas alimentares que vai incluir, né, todas as etapas de produção desse alimento, desde aquisição de território, né, ocupação de terra e território, territorialidades, a gente está discutindo aí reforma agrária, então a gente está discutindo modos de produção sustentáveis ou não, quem está produzindo esse alimento, que alimento é produzido, como ele está chegando nos outros territórios, a gente pensa, seja na periferia, seja no campo, seja nos centros urbanos, né? Então, a gente está pensando todo esse caminho, né, e esses circuitos que os alimentos eles vão passar, né, e todas as suas consequências, né, os efeitos desses processos alimentares, né, na sociedade, no meio ambiente, né, em todos esses contextos que a gente está inserido, né.
E, por fim, também, que eu acredito que seja uma ótica importante da gente acrescentar na nossa lente, as que são as relações sociais. Então, aqui a gente está falando em novas relações sociais livres da opressão e da desigualdade. Né? Então, a gente está pensando aqui, a gente coloca gente, né? Quando a gente coloca gente no conceito, ele se torna também um pouco mais complexo, né? Do que essas caixinhas, muitas vezes, que a gente, enfim, aprende a se colocar, né? Então, relações sociais livres da opressão. E aí, quando a gente volta para os sistemas alimentares, a gente está falando das relações sociais dentro desses sistemas, né? Então, como que esses trabalhadores que produzem esse alimento na terra, no campo, né, nas indústrias, por exemplo, a gente, né, precisa colocar esse contexto dos sistemas alimentares hegemônicos, né? Como são essas relações sociais? Como são essas relações de trabalho? Né? Elas estão dentro de um sistema de opressão na classe trabalhadora, né? Elas são relações sociais desiguais, quando a gente está pensando em, por exemplo, remuneração, quando a gente está pensando em visibilidade, por exemplo, da função da mulher, e aqui eu vou pontuar da mulher negra na sociedade, na garantia do direito humano à alimentação, né? Que relações sociais são essas que perpassam os sistemas alimentares, a produção de alimentos, alimentação e nutrição, a nossa cultura, né? Então, eu gosto de começar aqui, porque ele vai trazer muitos fatores e elementos que a gente pode olhar, né, mais a fundo durante a nossa discussão. Outra dimensão que a gente está colocando aqui, que o conceito vai trazer no nome, né, explicitar, é a nutrição. Mas não a nutrição que vai ser reducionista, né? Quando a gente está falando do nutricionismo, que foi um termo cunhado, né, um pouco e mais trabalhado nos últimos anos. E aí que eu destaco a nutrição, né, que vai se preocupar em alimentar mais que o corpo, vai alimentar o ser. Né? E pode parecer um pouco, né, nossa, viajado, filosófico, mas a gente está partindo de uma visão, né, de uma cosmovisão também um pouco mais complexa e diferente, talvez, do que a gente está acostumado, né, quando a gente está falando dessa visão do ocidental, enfim. Então, a gente está falando de relações e de alimentos que vão não só, né, se preocupar em carboidratos, proteínas, lipídios, mas também vão falar de comida, né? Então, aqui a gente está trazendo de comida, a gente está trazendo ali maneiras de produzir essa comida, esse alimento, né, que vai valorizar esses modos de viver, que a gente volta para lá, né, culturalmente adequados, esses modos de viver que vão perpetuar a vida, né? E a gente, por fim, aqui eu destaco o afeto, que ele vai perpassar essa comida, né? Essa comensalidade, as relações que são estabelecidas, né? Desde a cozinha, desde o campo, da plantação, até a gente ali chegar no momento de realmente se alimentar, por exemplo, né? Então, é pensar essa nutrição de forma mais ampla, saindo dessa visão do biológico apenas, né? Do biológico, não que ele não seja importante, mas aqui meu foco vai ser destacar outros elementos, né? O conceito de dano, ele também vai nos situar em relação às questões de raça e de gênero. Né? Então, isso também é um passo a mais quando a gente está falando de bases conceituais. Aqui eu trago uma frase da Bruna Oliveira, em uma das entrevistas que ela deu, que a fome de mais de 19 milhões de famílias, principalmente as chefiadas por mulheres negras, é um crime tão alarmante e revoltante. A fome, assim como a prevalência de doenças crônicas, os desertos alimentares, o silenciamento e múltiplas barreiras de acesso a espaços de construção de conhecimento estão conectados por um projeto de epistêmico, subjetivo e político de extermínio, né? Então, aqui a gente está, né, eu quis trazer essa frase para pontuar isso, assim. Não tem como a gente não pontuar que as mulheres negras, né, essas famílias negras, estão passando fome, né? Quando a gente está falando aí de dados nacionais, de inquéritos, a gente não pode mais, né? Acho que já deu esse tempo, da gente fechar os olhos para as questões raciais do nosso país, né? Para as questões de racismo, o racismo estrutural, institucional. Então, enquanto profissionais de saúde que vamos trabalhar, né? Que a gente está inserido nessa sociedade, que a gente lida com pessoas, né, que são indivíduos, mas também são sujeitos sociais e coletivos,
a gente não pode fechar os olhos para o racismo e para as questões raciais mais, né? Porque deixando de olhar isso, a gente deixa de construir, por exemplo, políticas públicas que vão realmente mudar questões estruturais na nossa sociedade, né? E quando a gente deixa de fazer isso, a gente está deixando de garantir direitos para a maioria da nossa população, que é a população negra hoje, né? Então, eu trago isso para a gente realmente olhar, né? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa pensar isso, e não só as pessoas negras, mas também as pessoas brancas. A branquitude precisa se pensar, né, enquanto sujeito de combate ao racismo e de ações antirracistas, né? Então, como a gente, dentro da alimentação e nutrição, olha para isso hoje, né? A gente olha para isso hoje, né, durante a formação, durante a nossa prática profissional, onde está esse lugar, né, de observação, onde está essa linguagem, né, que alimentos são esses, né, tudo isso a gente precisa olhar também e se apropriar para conseguir também pensar novas soluções, novas políticas, né, enfim, novos modos de fazer para a gente garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequados, né. E aí eu trago um contexto bem rápido, porque eu concordo com o Fernando que as pesquisas foram amplamente divulgadas, mas fico também à disposição para caso tiverem, né, outras dúvidas, enfim, posteriormente. Só para eu pontuar essa questão da raça, porque eu sei que, enfim, são questões bem invisibilizadas, eu trago aqui dois gráficos do segundo Vigissan, né? O primeiro que vai situar a gente aqui na diferença dos níveis de segurança alimentar e insegurança alimentar entre a população branca e a população negra, né? Aqui conjugadas em preto e parda, né? Então, a gente tem aqui que em 2021 e 2022, né? O segundo Vigissan, então, é esse tempo histórico. A população branca, quando a gente está falando de segurança alimentar, que é essa primeira barra em azul, né, tinha uma prevalência de 53%, né, dessas famílias chefiadas por pessoas brancas em segurança alimentar, enquanto para a população negra, 35% dessas famílias estavam em uma situação de segurança alimentar. Então, assim, tem uma diferença, né, uma diferença significativa, eu diria, nessa situação. Então, a gente sabe que ser negro no Brasil hoje, ser uma pessoa negra, uma mulher negra, coloca a gente no maior estado, né, e possibilidade de vulnerabilidade social, e aqui a gente está falando de fome também, né? Então, é um dado nacional, né? Então, a gente coloca aqui, então, que não somos iguais, não estamos iguais, não existe democracia racial nesse país. Então, a gente precisa olhar para isso enquanto profissionais que trabalham com alimentação e nutrição, como profissionais de saúde e como nutricionistas que vão lidar com a fome, que vão lidar com a alimentação adequada e saudável, o direito humano à alimentação. E aí, quando a gente tem, nesse segundo gráfico, que também é muito interessante do Vigissan, do segundo Vigissan, é que a gente está comparando esse passar da pandemia. Então, no primeiro ano de pandemia, em 2020, a gente vê que, né, aí as barrinhas azuis, então, são a população branca, as barrinhas amarelas são a população negra. Em 2020, a gente tinha ali, né, essa diferença já. Então, quem estava em segurança alimentar na população branca, 49%, enquanto na população negra, 41%. A gente já via essa diferença. E quando a gente vem passando, né, entre aspas, a pandemia, a gente vê que a população branca ela volta a entrar, né, no patamar maior de segurança alimentar ali em 2021 e 2022, com 53% dessas famílias, né, voltando aí ao patamar de segurança alimentar. E quando a gente fala desse passar da pandemia para as famílias negras, essa porcentagem de segurança alimentar ela cai de 41% no primeiro ano da pandemia para 35%. Então, a pandemia está passando como para quem? Né? Então, se a gente olha isso depois também, passando ali para a fome, no segundo bloco desse gráfico à nossa direita, a gente vê que a insegurança alimentar grave, ou seja, a fome, ela está aumentando com esse passar da pandemia. Então, a gente vê que com o passar dos anos, né, com os marcos históricos que o Fernando trouxe, né, a extinção do Conceia, as questões em relação ao Bolsa Família, programas de transferência de renda instáveis, né, nesses últimos anos, com o passar da pandemia, né, que marcada em 2020, com o passar dos anos, isso tem se agravado principalmente para a população negra. Então, a gente, enquanto profissional, precisa olhar para isso, né? Eu trago esses dados para a gente ver que é diferente e é bastante diferente isso para a população negra, né?
E quando a gente está falando agora de consumo de alimentos, né, quando a gente está falando de fome, a gente pensa mais em acesso, mas também queria trazer essa discussão de que a gente não pode pensar acesso, né, sem pensar em qualidade. Essas dimensões, elas não podem estar separadas, porque a gente cai, né, nessa discussão, por exemplo, da Farinata de São Paulo, de que as pessoas em situação de fome, né, que já estão nesse estado de emergência e de urgência da fome, né, podem comer qualquer coisa e não, né, essas pessoas continuam sendo pessoas sujeitas de direitos. Quando a gente está falando de consumo de alimentos, e aqui eu trago, né, os dados do Vigitel, da população negra de 2018, então a gente já tem uma defasagem nesses dados, a gente vê que o consumo regular para a população negra nessa barrinha laranja já é diminuído, né? É menor que a população branca, que também já não é boa. É menos de 50%, né? Essas pessoas que comem, que têm um consumo de frutas e hortaliças regularmente durante a semana, né? E quando a gente vai pensar esse consumo recomendado, esse consumo adequado, essa porcentagem cai ali para menos de 25% na população negra e ali perto dos 27% para a população branca. É uma porcentagem baixíssima, isso eu estou falando de dados de 2018, pré-pandemia. Né? Então, o que essas pessoas estão comendo? Se elas não estão comendo frutas e hortaliças. Né? Então, como a gente, enquanto profissional, consegue olhar para isso, né, na medida do que a gente consegue nos nossos campos de atuação, para promover essa alimentação saudável, porque a gente sabe que o consumo de frutas e hortaliças é essencial para essa alimentação. Né? Então, se a gente não está promovendo esse tipo de consumo, né, como que está essa balança, como que está, né, essa promoção desse consumo, né? E aí eu trago também alguns dados de excesso de peso e obesidade, né, comparando aí as mulheres brancas e as mulheres negras, trazendo um pouco essa discussão de gênero também, que vai ser diferente, né, as mulheres negras vão estar aí numa porcentagem maior de prevalência de excesso de peso e obesidade do que as mulheres brancas. Então, a gente vai começar a pensar como que é essa rotina dessas mulheres negras no Brasil, que tipo de trabalho, que tipo de acesso, né, que tipo de território essas pessoas estão ocupando, que é outra lente também importante para a gente olhar. Né? E aqui, de novo, o consumo, né? Consumo e aquisição de alimentos que o segundo Vigição vai trazer, e eu foco aqui nessa última barrinha da porcentagem da população que não teve acesso, não comprou nos últimos 3 meses, né? Considerando a pesquisa, vegetais e frutas. Né? Então, a gente vê que a maioria da população estudada aqui, né, não comprou nos últimos 3 meses, né, da pesquisa, vegetais ou frutas. A gente está falando de 63% da população, 64%. O que essas pessoas estão comprando? Que alimentos elas estão consumindo, se não frutas e vegetais? A gente sabe que a gente vai cair aí no maior consumo de ultraprocessados. E aí a gente pensa, onde essa população, que aqui a gente vai atrelar, né, na pesquisa, há uma renda menor, a raça, a cor, né, e a gênero, onde elas estão inseridas, né, e aí é importante também a gente, enquanto profissional que atua, né, atuantes ou futuramente, né, pensando que aqui pode ter estudantes também, que território que eu estou atuando e que território essa pessoa que está na minha frente, né, vive. Então, a gente tem esse olhar amplo também, né? Onde que vai ter acesso? Eu vou ter uma feira? Eu não vou ter uma feira? Eu vou conseguir ter acesso a esse alimento? O que está mais barato? O que está mais caro? Então, a gente ter esse olhar amplo, né, também é importante para a gente propor soluções, né, que vão ser realmente efetivas para essa população, para essa pessoa, esse indivíduo, essa família que a gente está atuando, né? E aqui o último ponto é um pouco para trazer essa reflexão, né? Como que essa lente da saúde pública, como que essa lente da determinação do processo saúde, doença, cuidado, pode entrar na nossa atuação, independente da área que a gente está trabalhando, né? Porque é um pouco da visão que eu tenho hoje, que é essa, é uma lente. A gente precisa olhar, né, ter esse olhar do social, como o Fernando trouxe também, como uma lente para a gente atuar enquanto profissional de saúde nessa sociedade, nesse território que é o Brasil. Então, dentro da gestão, o que a gente pode pensar, como que a gente pode olhar, que estudos a gente precisa, para quem a gente precisa perguntar, quem a gente precisa considerar ou quem a gente não está considerando. Então, pensar nas presenças e nas ausências dessas reflexões e dessas nossas práticas, né? No campo das políticas públicas, no campo da clínica, né? Que paciente é esse que está na minha frente, no campo da educação, tanto enquanto profissionais, né, formadores, mas também sendo formados, né,
enfim, no fluxo, né, nesses processos, quando a gente está pensando também aqui mais enfaticamente, né, na alimentação escolar, por exemplo, dentro de movimentos sociais, na saúde, na assistência, né, como que esse olhar da alimentação enquanto direito pode perpassar essa nossa área de atuação? Como que esse olhar da alimentação coletiva, esse olhar das relações sociais, né, e da nossa sociedade podem nos ajudar, né, a ser melhores profissionais de saúde, para ser ferramentas, né, para sermos caminho e ponte para a garantia desse direito humano à alimentação e à nutrição adequados, né? Então, acho que era um pouco do que eu queria trazer, né, esse olhar e abrir um pouco mais o nosso campo de debate também, para a gente olhar. E eu acredito que seja isso. Eu não sei como é que está meu tempo, eu estava aqui acompanhando, acho que já deu. E gostaria de agradecer também a oportunidade, é sempre bom poder compartilhar aqui com vocês e, enfim, poder falar sobre isso que eu gosto bastante. Obrigada, gente. Espero que a gente tenha um bom diálogo aí. Obrigado, Bia. Palestra maravilhosa. Amei, 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 amei. Nós temos alguns comentários aqui. Enquanto isso, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma proposição, também pode estar falando. Tá joia? Pode estar colocando também, tá? Eu acredito, não, acho que foi quando o Fernando estava apresentando, né? Eu acredito que essa formação para o social depende do direcionamento do corpo docente, né? E estão pedindo para você enviar o poema, Bia, se você tiver algum local onde ele esteja armazenado, um PDF e tudo mais, para você enviar o poema, tá joia? Então eu vou abrir, eu acho que, Fernando, você pode fazer um comentário, então, dessa ponderação que foi colocada. Eu acredito que essa formação social depende do direcionamento do corpo docente. O que você acha disso? Quais são as outras condições que você acha que também pode estar colocando? Liu, tá conseguindo ouvir? Então, sim. Tá, então vamos lá. Olha só, de fato, né, eu acho que o corpo docente ele tem uma participação muito importante, até falando mais especificamente do próprio núcleo docente estruturante, que é geralmente um conjunto, um grupo de professores, né, dentro da instituição, que vai trabalhar mais com essas questões pedagógicas, de construção de projetos políticos pedagógicos, de se apropriar das diretrizes, né, nacionais para a formação e para a carreira do nutricionista. Só que se a gente for fazer uma análise mais crítica, esse docente também teve um processo de formação, né? Então, assim, depende muito do que o grupo vai estar disposto ali. Então, a gente tem uma diferença curricular. Vamos falar da região centro-oeste, tá? E aí eu posso citar aqui 5 universidades que eu tenho mais propriedade, que eu trabalhei também com elas no meu mestrado, que é a UNB, o UFG, o FGD, que fica em Grandes Dourados, Mato Grosso do Sul, a UFMS, Mato Grosso do Sul, e o FMT, né, Mato Grosso. As 5 instituições, quando você pega o projeto político-pedagógico dessas instituições para avaliar a formação para a área social ali, né, muitas vezes ela fica muito naquele campo teórico, fica muito naquela questão pragmática de conteúdos e tudo mais. A gente conseguiu observar, inclusive, gente, que há uma confusão epistemológica, né? Ou seja, há uma confusão de conteúdos, de conceitos sobre, por exemplo, saúde pública e saúde coletiva. Então, quando você vai fazer uma análise dessas instituições, desses documentos, e o que o corpo docente, né, está pensando a respeito, por exemplo, de uma formação para a saúde coletiva, que teoricamente deveria debater mais todos esses panoramas e esses recortes que a Bia apontou muito bem, que ela conseguiu aprofundar um pouco mais, né? Estaria lá na saúde coletiva, só que isso é confundido, por exemplo, com saúde pública, sabe? Então, e é algo natural, então isso fica naturalizado. Quando você vai analisar, por exemplo, o arcabouço teórico, o referencial teórico das disciplinas que teoricamente deveriam ser de saúde coletiva são instrumentos ministeriais, são políticas públicas. E não é que não são importantes, é porque, na verdade, foi concebido que aquilo ali seria o ideal para se trabalhar
por exemplo, a fome, entende? Então, há também uma dificuldade não só com o corpo docente, mas como as coisas foram sendo estruturadas. E aí eu deixo aqui mais uma crítica. Se eu não me engano, né, eu recebi essa informação, estou aqui só fazendo um comentário. A nova DCN, né, as novas diretrizes curriculares para a formação em nutrição no Brasil, elas serão apresentadas agora no Combran, no evento que está para acontecer, né, que é o Congresso Brasileiro de Nutrição, e a gente tem uma aposta muito grande em uma formação neoliberal. Então, você está formando ali nutricionistas, por exemplo, para se tornarem empreendedores. Agora, assim, eu queria fazer só para finalizar, de fato, esse ponto de debate aqui, fazer uma reflexão. Eu trouxe lá o exemplo da Maria da Paz, né? A Juliana Paz lá da novela. Quantos nutricionistas e quantas nutricionistas as pessoas que estão aqui conhecem que, por meio do empreendedorismo, conseguiram alcançar, né, o topo de carreira, vamos dizer assim, de ter um salário bacana, né, de ter uma vida digna? A realidade não é essa, né? A realidade ela é totalmente contrária. Na verdade, essa formação empreendedora ela pode gerar mais precarização no mundo do trabalho. Então, perceba que uma coisa ela está totalmente correlacionada com a outra. Então, quando a gente está falando de formação, a gente está falando de corpo docente, a gente está falando de fome, né? Esses temas eles são convergentes. E é complicado para a gente deixar sob a responsabilidade de um corpo docente, por exemplo, dar conta disso, dar conta dessa tarefa, né? De mudar conteúdo e de colocar as pessoas realmente para conseguirem fazer uma reflexão sobre isso. Mas, tendo uma visão otimista sobre esses processos, eu acredito que muita coisa se avançou também, né? Não dá para olhar para esse processo e dizer que nada aconteceu. As coisas estão acontecendo, mas a gente tem ainda um longo caminho. Então, as apostas que estão sendo fazendo, elas ainda são um pouco arriscadas em termos de ter uma formação mais crítica. Bacana, Fernando. Vocês estão me escutando? Ah, então ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais um questionamento? Gostaria de falar mais alguma coisa? Então tá ótimo. Só para complementar a fala do Fernando, a gente vai ter um debate sim no Combran sobre isso, o CFN vai estar liderando, tá bom? A questão da pauta da formação profissional, tá joia? Então a gente vai ter vários debates sobre essas questões das diretrizes curriculares lá no Combran, vai ser bem interessante. Quem for, nos ajude aí para a gente ter um processo de formação digno para o nutricionista, tá joia? Eu acho que vai ser bem interessante para a gente estar discutindo isso. A gente está passando por um momento onde a gente está fazendo a leitura dessas DCNs, provavelmente essa leitura, esse documento vai seguir para o Conselho Nacional de Saúde, depois para o Conselho Nacional de Educação. Então, existem várias etapas aí que a gente vai estar passando para a gente poder fazer esse processo de análise do nosso currículo, né? A gente está tendo no sistema hoje, uma vez por mês, tá bom? Lá no YouTube do CFN, que eu esqueci o nome, é Formação... eles estão gerando... Sextou com formação é sexta com formação? Isso, sextou com formação, tá joia? Eu sugiro que vocês participem, porque é muito importante, nesse momento que o CFN traz essas novas pontuações, para a gente estar dialogando com eles também, tá joia? Então tá bom. Alguém tem mais alguma ponderação, mais alguma pergunta? Então tá legal. Gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Vocês são sensacionais, tá joia? Só mais uma observação que eu estava esquecendo. Dia 31 e dia 1º a gente vai ter a votação do nosso regional do CRN1. Não esqueçam de votar, né? Os nutricionistas presentes. Está sendo enviado para o e-mail de vocês, sempre para vocês não esquecerem da votação, tá joia? Então não esqueçam de votar, tá? Mais uma vez, obrigado, Fernando. Obrigado, Bia. Pode falar. Eu ia sugerir para a gente fechar com poesia, se quiser. Eu acho que eu tenho mais uma que eu acho que pode caber. Que Podemos Aí você pode sim. despedir e eu faço aqui a leitura dela. Tá ótimo. Então, obrigado, Fernando. Obrigado, Bia. Pessoal, não esqueçam de votar. É fundamental a gente estar fazendo esse processo de votação, apesar de ser uma chapa única, tá bom?
A questão dos certificados serão enviados posteriormente, tá bom? No prazo de 30 dias, geralmente a gente envia esses certificados. Não se preocupem, qualquer coisa podem estar enviando e-mail para a gente que a gente vai estar respondendo, tá? Bia, é com você então, tá? Obrigado. O microfone está aberto agora, né? Tá, massa. Então, só para fechar, peço licença novamente para recitar. Essa foi bem recente, eu escrevi esse ano, no início do ano, no início do meio. Se chama Mais um Dia Aqui. Mais um dia aqui eu me pergunto, como eu posso amar ou falar de amor depois de rolar a tela do celular e ver tanta dor? A cada dia que passa, uma coisa mais absurda que a outra na minha visão de mundo ideal. Uma sociedade sem racismo, machismo, desigualdades, exclusão social. Um dia, a reportagem anuncia mais um ato contra a democracia. No outro, mais uma violação de direitos trabalhistas, mais a fome estampada na capa do jornal e o ataque aos Yanomamis foi fatal, sem espaço para respirar, e nas bordas do noticiário, mais um pretinho no obituário chega. E pensar que nesse mesmo mundo, ainda ontem, escrevia com a certeza de sentir felicidades nas trocas de olhares, desejando novos amores, afetos, calores humanos. Ando em modo resistência, o que já virou normal nos últimos anos, e haja paciência nesse mundo, onde as telas guiam muitos caminhos para o mesmo destino, sem considerar o lugar de onde partimos. Me sinto ingênua por acreditar e chego a sonhar que as coisas podem ser diferentes e que realmente vão mudar. Mas, como se para me provar do contrário, meu coração segue batendo. E sempre que eu preciso respirar, ou toda vez que alguém me pede um prato de comida, no final do dia, meus dedos seguem resistindo e escrevendo poesia. Eu sei que a poesia não vai matar a fome, que as palavras não vão comprar o pão, mas como quase todo o povo brasileiro, fico à espreita, esperando a eleição, porque dizem por aí que quando a gente vai poder escolher quem vai ter o poder de decidir quem vive e quem morre nesse país. Por Bia Blecker. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.